acho que é constante evolução e constante aprendizado também. Você tem que começar a entender o que você gosta, o que você quer. Então, muito nesse sentido, se conhecer e não ter medo de arriscar também. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Desenvolva-se Cast. É muito bom ter você por aqui, nesse bate-papo rico. Uma coisa que eu gosto do nosso podcast é exatamente o seguinte: é você ter a oportunidade de escutar, aplicar aquilo que você aprendeu, e um belo dia eu tenho certeza que você vai estar aqui na minha frente conversando comigo também. O tema de hoje você já viu, já está aí exposto para você, que é o desafio de ser mulher na tecnologia, né? E a gente vai debugar preconceitos. E hoje eu tenho prazer e eu tenho o privilégio de receber a Mirela Domiciano. É Domiciano? Domiciano. Domiciano. Difícil, Oh, meu Deus, da onde que veio Domiciano? Não sei. É tipo assim, é o nome da família do meu pai, né? Tá. Do vô, assim. E até hoje eu não sei bem o motivo, da onde veio o nome. Até um nome que geralmente é difícil de ver. Mas é engraçado que hoje, aqui em Itajubá, eu moro numa rua que chama Doutor Domiciano. Eu fiquei... Opa! É meio raro, mas eu já conheço algumas pessoas que têm. Mas eu não sei dizer da onde é o sobrenome. Você já sabe que tem um médico ou um advogado da família que recebeu o nome da rua. Então, o cara é importante. Tá bem. Pesquisa aí que tem herança, brincadeira. Boa. Não, chega só um pouquinho pra frente. Boa. A gente... Pode chegar com o microfone um pouco pra dentro da mesa também. A gente está no estúdio novo, estamos nos adaptando. Estúdio temporário nosso aqui em Itajubá, enquanto a gente não grava em São Paulo. Mas, Mi, tô feliz demais, vou te apresentar aqui pra galera. Feliz demais de te receber aqui, porque esse bate-papo que a gente vai ter hoje é como falamos um pouquinho ontem. Eu tenho certeza que ele vai ser libertador para algumas pessoas, né? Você tem uma experiência, apesar que tem 21 anos de idade, mas já tem algumas experiências, isso vai ser bacana demais. Então, galera, tô aqui com a galera. Tô aqui com a Mirela Domiciano, 21 anos, engenheira. Ela estuda, melhor dizendo, engenharia de computação e trabalha na Tech como desenvolvedora de IAG. É isso mesmo? Explica pra galera o que faz uma desenvolvedora de IAG. Explica o conceito IAG. Então, hoje dentro da área de AG, né, é uma área um pouco nova na Tech, então o nosso foco é tanto pesquisa quanto desenvolvimento. Então, hoje meu trabalho envolve tanto a parte de pesquisa ali, estudar as ferramentas que tem no mercado, quanto chegar na parte de implementação, realmente criar soluções usando o IAG, né, que é a IA generativa, que seria muito relacionada um exemplo mais geral, né, que eu acho que o pessoal vai entender melhor, aos chatbots, aos LLMs, né, como o ChatGPT, com esses modelos maiores, né, mas a área em si é de IAG, mas a gente também trabalha com a parte mais básica da IA, tanto ali Machine Learning, Deep Learning, que é focado em modelos menores, assim, e são mais específicos. Uhum. Mas, basicamente, a minha função envolve tanto a parte de pesquisa quanto a parte de desenvolvimento em si. Então, dentro da área, a gente cria artigos, né, sobre o que a gente está pesquisando e construindo, e também é focado ali na criação de soluções realmente que vão estar nos produtos da Tech futuramente. Muito legal, Mi. A gente tá gravando esse bate-papo justamente na semana em que a nova presidente, a nova CEO da Roche, a Laurice Scalise, assumiu como presidente aqui do Brasil. A Roche é uma farmacêutica gigantesca, né, no mundo e no Brasil também. E aí eu tava vendo um pedacinho da entrevista dela, tomando esse novo cargo, e ela falou exatamente o seguinte: eu vim aqui justamente entendendo por que algumas pessoas olham o estereótipo ou arquétipo masculino nessa minha função. Eu vim aqui justamente para desfazer esse conceito e conseguir fazer um bom trabalho ainda sendo uma mulher. E, cara, quando eu falei, vou para Itajubá, com quem que eu vou gravar podcast? E aí eu pedi indicações, e uma pessoa de dentro da Tech te referendou muito bem, e falou, cara, a Mi tá voando nos projetos, né, fora da Tech, projetos da faculdade, voando na faculdade e na Tech. E aí, claro que a gente vai entender como que né, nesse teu universo trabalhar com a maior parte sendo homens, mas conta pra galera um pouco dos projetos que você hoje tá inserida ou dos projetos que você já fez, só pra galera entender um pouquinho do teu cenário.
Beleza. Eu sempre busquei, né, tá envolvida com bastante projeto, sempre gostei muito, sempre tive essa visão bem... Sempre quis participar mesmo, então eu comecei desde o ensino técnico, né, junto com o ensino médio ali, já sou técnico em informática, e de lá eu já comecei a ter interesse tanto de projeto de competição, quanto programação em si, que eu descobri que eu gostava muito na época. Aí quando eu cheguei na Unifei, eu me envolvi num projeto de competição, que é a Black Bee Drones, né, que é um projeto voltado à criação de drones autônomos. A gente fazia o drone do zero, né, desde a parte física até a questão dos componentes, quanto a parte da programação do drone, para que ele conseguisse fazer missões autônomas, e essa era o meu foco, né? Eu era da área de software, que desenvolvia esses códigos para que esse drone conseguisse fazer essa movimentação. E eu cheguei a ser capitã dessa área, né? Que foi um grande mérito, assim, chegar nessa capitania, que era algo que eu gostava muito na época, né? Dentro da Unifei tem bastante essa oportunidade de se envolver com projetos. Além disso, também participo do PetTech, que é um projeto educacional do curso. Uhum. A Black Bee eu acabei já deixando de participar, já encerrei meu ciclo ali, já tive a oportunidade de viajar para competição internacional, então foi bem legal. Conta como que foi, um pouco mais no detalhe, como que foi a oportunidade de ir para fora do país por uma competição da universidade e concorrer. Como que foi isso? Nossa, foi outro nível, assim, né? Eu acho que, principalmente pra mim, eu nunca tinha viajado antes pra tão longe, assim, em cidade pequena, nunca nem tinha andado de avião. Caramba, Então, pra qual país tu foi? Então, a competição era na Inglaterra, mas Tá. a gente aproveitou a viagem, teve um stopover ali em Portugal, aí fomos pra Inglaterra, demos uma passadinha ali na França, então eu conheci muita coisa Que legal. nessa viagem, mas em si, a competição em si também foi muito legal, muito nessa... que você vê mesmo o espírito competitivo, assim, equipes de vários países, pessoal de mestrado, doutorado. A gente teve lá num laboratório em Bristol, que é o laboratório da universidade, que você via vários projetos Que legal. legais. Então, assim, foi uma experiência incrível, assim, muito legal. Tanto a parte de desenvolver essa competição, né, quanto estar lá, poder representar a equipe. Infelizmente, hoje, na Unifei, a gente não tem... não consegue o auxílio financeiro suficiente para levar muita gente, então a gente foi, eu acho que em 5 pessoas, assim, para representar o time. Então, para mim foi algo espetacular, assim, Eu imagino. bem legal. Imagino. Legal. Tem outros projetos também que esse você encerrou e agora tem o PET. O PET é um projeto mais voltado para pesquisa e também ensino. Então, é um projeto do curso, é um projeto educacional do curso de computação e eletrônica, é a união dos dois cursos, né? Que a gente faz tanto o trabalho de criar materiais didáticos para auxiliar quem está entrando, quanto a parte de cursos de extensão também para ensino médio, que é um dos que eu participei, que era um curso voltado à programação embarcada. A gente fazia um carrinho seguidor de linha, uma coisa mais... O pessoal mais jovem gosta, né, do ensino médio, assim, brilham os olhos, assim, para essas coisas. E também a parte de pesquisa, que também foi uma pontinha ali para mim chegar na Tech, né, porque na época que teve o Tech Lab, que foi o processo que eu entrei na Tech, eu estava nessa área, tinha acabado de entrar nessa área de pesquisa voltado para IAG, que é a gente que propõe os temas, né, já existia esse tema e eu quis entrar nesse tema, que era algo muito novo que estava surgindo, né? E também foi uma pontinha a mais para mim querer tentar o Tech Live. Falei, pô, vou aproveitar, já vou aprender também. Então, meio voltado nessa pegada. A gente também faz artigos, bem pesquisa mesmo. Que legal, que bacana. Agora, todo esse cenário que você me narrou, a maior parte é homens. Inclusive, assim que você entrou, se eu não me engano, na Unifei, você me deu um número ontem, deixa eu ver se eu lembro. Era turma de 60 pessoas e 53 eram homens, por aí? Por aí, sim. Tipo assim, no meu ensino médio, eu ainda não tinha visto essa diferença em si, porque era um ensino médio técnico, só que o pessoal geralmente fazia muito porque o ensino médio era melhor, né? Era Instituto Federal, então o pessoal ia muito porque o ensino médio era melhor, então a turma era mais balanceada, né? Aí quando eu cheguei na Unifei, assim, a gente chegou nas primeiras aulas, ver a lista de chamada era realmente 7 ou 8, acho que era 7, depois entrou mais uma menina.
por 60, numa turma de 60, né? Então tinha 53 ali por 7. Então era uma diferença muito grande que também se reflete nas demais projetos, né? Como a Black Bee. Porque assim, como a gente está num ambiente dentro da universidade que acaba tendo menos mulheres, isso acaba refletindo também nos demais projetos ali dentro, né? Eu acho que isso já melhorou, pelo que eu vi ao longo do tempo. Eu entrei em 22 na Unifei, agora parece que as turmas já têm um pouco mais... cara, não chega nem a ser 30, deve ser uns máximo 30% ali, mas já tá melhorando com o tempo, né? Eu acho que isso é bem legal. Legal. E aí, eu lembro que a gente conversou um pouquinho ontem sobre o podcast aqui, e aí você falou que você tem uma visão de abrir caminhos, né? De dar acessos e ser pioneira, ser a primeira em algumas coisas. Como que é isso pra você, cara? É que assim, eu penso que quando você entra em um ambiente bom, como é o caso da Tech, como foi o projeto também, o processo em si não tem tanta dificuldade no sentido, eu não passei nenhuma situação que fosse, pra mim, algo muito crítico, algo que me pegou demais relacionada ao meu gênero, né? Mas pensando no start, pra mim o start que é difícil, porque você olha aquilo, querendo ou não, você se sente mais à vontade quando tem alguém ali que, tem mais uma mulher, é mais fácil, assim, de começar. Eu acho que principalmente o start de, quero entrar nisso aqui, sempre tem um desafio a mais ali, um receio a mais, né, uma ansiedade a mais. Eu penso que agora eu tento muito tirar isso de mim, eu falo, alguém tem que começar, né, então... para as próximas vai ser mais fácil, alguém tem que começar. Então eu tento muito tirar essa visão de, nossa, diminuir esse receio de, vai ser algo meio... Às vezes a gente mesmo tem um próprio preconceito, sim. né? Não diria um preconceito, mas é muito que você não se sente tão à vontade, assim, no início, sabe? Depois que conhece o pessoal, no projeto mesmo, quando eu entrei também, entrou mais 2 meninas comigo, mas antes era só menino também. Quando você chega, assim, pra fazer aquela entrevista mesmo, Sim. Pra entrar, salas, acho que 6, 7 pessoas, todos homens, você tá ali, causa um desconforto, mas ao mesmo tempo, depois que você conhece o pessoal e aquilo, você vê, tô sendo tratada como igual aqui. Então, isso já estabiliza um pouco. Tanto na Tech também, o pessoal hoje, pra mim, desde o início, assim, foi bem tranquilo, sabe? Mas ali o start de, vou participar do processo seletivo, entrar nessa área, ainda tá sendo construída, né? Então, ainda tem poucas pessoas. Então, acho que, principalmente esse start é um desafio. É claro, né? Quando você entra num ambiente melhor, assim, Sim. eu acho que se você entra numa empresa mais... que ainda tem um certo segmento ali que vê isso como algo negativo, né? Como, te diminui pelo seu sexo, aí é completamente diferente. Total. Não tem como, né? Estatisticamente falando, as empresas têm o reflexo do que tem na sociedade, né? Tem poucas mulheres nas empresas, porque tem poucas mulheres também nos cursos, ainda bem que tá aumentando agora, né? Então isso vai mudar. Mas, Mi, ainda assim, você foi uma pessoa, ou é uma pessoa, que conseguiu aprender a se posicionar muito nova, muito cedo. Pelo que eu ouço da tua história, você falando, poxa, no projeto Black Bee tinha, sei lá, não sei quantas pessoas fizeram parte do projeto, mas você foi uma das 5 que foi escolhida para ir lá para o projeto fora do país e tudo mais. Na Tech, você se posiciona de uma forma muito segura e estratégica também, e isso é muito legal. Como que você vê isso? E claro, pensando na nossa audiência, talvez tenha uma moça mais nova do que 21 anos, ela quer dar esse start no mercado de tecnologia, só que ela tem essa insegurança. O que você fez no seu dia a dia para olhar e falar, cara, essa é a minha missão, então eu vou focar em ser boa nisso? O que você fez? Eu acho que assim, eu vejo uma evolução muito grande minha, assim, desde o ensino médio, muito nessa coisa da postura em si, porque eu era uma pessoa muito contida, assim, sabe? Principalmente pela insegurança de falar, muito vergonhosa, tímida mesmo. Eu
tenho rosácea, né? Fico vermelhinha. Nossa, eu não podia falar nada que fosse o mínimo, assim, eu já ficava vermelha inteirinha. Então, assim, foi algo muito trabalhado de tentar deixar um pouco essa insegurança de lado, sabe? Sim. Ir construindo. E isso é uma coisa que eu vejo muito das meninas que estudam comigo também, de ter essa postura um pouco mais tímida, mais quieta e tal. Mas eu fui tentando desenvolver isso, principalmente porque eu pensei, pô, principalmente no projeto que eu tava ali envolvida no projeto, né? Quando você envolve em algo, eu acho que você não pode deixar de ter essa postura de falar o que você tá pensando. Eu acho que na Tech também eu tenho conseguido fazer isso muito bem. Tô envolvida no projeto ou entendo algo dos outros também, né? Dentro da área em si. Tenho uma opinião ali. Hoje eu não guardo mais ela, sabe? Eu falo, mesmo que esteja errado, vou falar aqui, senão é só corrigir e tal. Então, acho que foi muito esse crescimento de deixar essa insegurança de lado, sabe? Ir construindo algo de, confiar um pouco mais em mim também. E eu acho que a gente tem muito isso de querer tudo 100%. Sim. Tudo muito perfeito, sabe? Isso nunca vai ser e... Esse é o mundo ideal, não é o mundo real. É o mundo ideal, realmente, é. Legal. E acho que foi muito tentando perder esse medo de errar, principalmente, sabe? Perder esse medo de falar, porque eu falava muito pouco, era muito Retraída, quietinha, né? muito retraída. Então, assim, acho que essa foi a principal evolução, assim, que hoje traz essa diferença, né? Mas você lembra de algum momento da tua carreira que você fala, cara, foi aqui que eu tomei essa decisão de me posicionar de forma diferente, foi aqui que eu comecei a falar mais e deixar de ser mais quietinha? Teve algum episódio que você se lembra ou foi uma construção, foi uma observação? Eu acho que foi um pouco na pandemia em si. Tá. Que quando eu decidi, quero muito entrar na faculdade próximo ano e tal, decidi o curso que eu queria, né, já sabia que ia ser uma nova cidade, um novo desafio. Sempre que você faz essa mudança, né, eu já tinha me mudado no ensino médio, né, porque era uma cidade vizinha que eu fiz o ensino técnico. Mas faculdade ia ser diferente, ia ter que construir novas amizades. Tanto que no meu grupo de amigas, que é da minha cidade, né, eu sou a pessoa mais tímida ainda. Agora aqui eu sou a que mais fala, assim, entre as meninas, principalmente. Mas foi meio que um start de falar, agora vai ser tudo novo. Uhum. Tipo, eu posso me soltar mais, sabe? Eu posso buscar mais. Então foi nesse processo de mudança. Foi, acho que sim. Assim que eu vi, vou entrar na faculdade, morar num lugar novo, vou ter que conhecer mais gente, sabe? Tipo, tinha essa Vou ter que me expor. Vou ter que me expor mais e talvez mudar essa postura agora seja mais fácil em si, mas acho que é o momento ali de tentar me mostrar mais e muito pelo ambiente também, acho que me ajudou muito a crescer, tanto por me envolver com os projetos, que eu acho que é legal. Uhum. Que, querendo ou não, você tem que ter aquela interação, você tem que discutir, trabalhar em equipe, então me ajudou muito nesse sentido. Mas eu acho que foi principalmente esse start de mudança e de pensar, eu quero construir algo, sabe? Eu preciso falar o que eu penso para isso também. Muito legal. Isso muito legal. Olhando para tua carreira hoje, tudo aquilo que você conquistou, não só profissionalmente falando, mas também academicamente, que é onde você investe boa parte do teu tempo e da tua energia. O quanto que você percebe que esse se posicionar e esse se expor fez a diferença? Se tira esse superpoder da Mi hoje, tirei essa comunicação, tirei essa exposição, você acha que você teria vivido metade do que você viveu até aqui? Eu acho que não, acho que muito dificilmente, porque provavelmente eu deixaria de buscar oportunidade. Por exemplo, o processo seletivo da Tech mesmo, né, que foi um projeto em si, não envolveu tanto assim a parte de soft skills no começo ali, porque foi desenvolver mesmo um projetinho para apresentar e tal, meio que disputando ali. Iam fazer tipo um ranqueamento ali mesmo dos projetos e tal, mas foi algo desafiador que eu falei,
mesmo tendo pouco tempo, que foi no período meio turbulento ali, época de prova, eu falei, vou tentar, mesmo se der errado, tudo bem, pelo menos eu aprendi. Então, assim, eu acho que muito essa coisa de não tem problema se der errado, sabe? Eu vou tentar, vou buscar. Acho que isso me ajudou muito. E se eu não tivesse desenvolvido isso, deixado um pouco essa insegurança de lado, que é claro, às vezes ela ainda bate, você fica tipo, do projeto mesmo da Tech, eu achava que não tava bom o projeto, né? Tipo, que não tava legal, assim, no final. Falei, provavelmente não vai dar certo, mas pelo menos eu tentei aqui, aprendi. Mas no final deu bom, né? Deu certo. Então, assim, às vezes a gente se diminui não consegue ver o tamanho do seu trabalho. Isso eu acho que também é importante, conseguir reconhecer quando você faz algo bom, que te ajuda também a crescer e a diminuir essa insegurança. Colocar lá na caixinha e deixar lá. Eu costumo dizer que a autoconfiança é meio como se fosse juros compostos, né? Imagina que você fez uma atividade e você olhou para ela e falou, cara, essa atividade ficou boa, talvez não estava no nível de excelência que eu gostaria, mas ela ficou boa. Tu reconhece aquilo? Você acabou de depositar a autoconfiança ali no teu banco e os juros compostos vão trabalhando. Aí outra coisa que você faz, putz, daqui, ou seja, a cada vez que você se valida e você reconhece o seu valor, a sua autoconfiança vai crescendo. Agora, tem pessoas que só focam, é o que eu sempre digo, né? Preferem focar no problema do que focar na solução. E aí só olham, poxa, ficou ok, mas poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e aí cada vez mais se diminui. Uhum. E como que vai ser autoconfiante depois? Não consegue reconhecer os próprios méritos, né? Aí fica difícil. Eu acho que, pra mim, esse processo é muito recente mesmo, de trabalhar melhor essa autoconfiança, principalmente dentro da Tech, porque antes eu ainda tinha muitos gargalos nesse sentido. Eu acho que agora eu tô melhorando muito nesse nível, mas é algo que é muito trabalhado, né? É verdade. E você tem que continuar mantendo o pensamento ali, pô. É verdade. Senão, não adianta também. Se a cada projeto você acha que tá indo bem, aí você mesmo se decai, você mesmo se diminui ali. Então, acho que é muito ir construindo isso. E é, para mim, um desenvolvimento muito recente. Ainda tô trabalhando muito nisso, com o Thiago também. Mas que eu acho muito importante. Hoje, eu consigo me sentir muito mais à vontade dentro da área também. Conseguir expor o que eu penso, comunicar com todo mundo. Se eu acho que tem um problema, a gente conversa, resolve. Acho que isso ajuda muito o meu trabalho também, sabe? É verdade. Quando eu atendo na mentoria profissionais de outros lugares que não é da Tech for Humans, aí você pega um profissional que já está na área há 15 anos. Às vezes um profissional que está na área há 20 anos já tem um cargo mais estratégico, um cargo de diretoria, um cargo de gerência. Ainda assim, com esse grupo de profissionais, você encontra dificuldade da questão do posicionamento. É justamente o que o Rafa tá falando aqui pra mim agora, melhorar o meu próprio posicionamento que tava fora do microfone. Obrigado, Rafa. Mas a galera não consegue ter voz ativa em relação àquilo que pensa. Aí, por não falar, ela acaba deixando ideias para fora, deixando opiniões para fora, e aí cada vez mais a pessoa vai se ocultando e o profissional deixa de se destacar. E o que é legal de você olhar e falar, cara, não, peraí, eu passei a ser mais ativa, passei a ter uma voz mais ativa, é se posicionar, mas também você está usando a outra virtude da Tech que a gente trabalha, que é a franqueza, né? Quanto mais franco eu sou, mais as pessoas vão me entender, vão entender se faz sentido ou se não faz, mas eu tô subindo no palco, porque toda vez que eu sou franco, toda vez que eu me posiciono, cara, é uma decisão de subir no palco e falar, cara, eu penso isso daqui, e aí, o que vocês acham? E aquilo pode estar certo ou pode não estar certo, e tá tudo bem se não estiver certo, né? Mas muitos profissionais ainda acabam deixando esse protagonismo de lado. E isso faz muita diferença na vida do profissional. E é muito legal encontrar você com 21 anos de idade. Acabou de sair dos 20, né? Pelo jeito. Acabei de sair. Ela falou que às vezes se confunde. É muito legal ver você com essa cabeça, porque isso vai fazer toda a diferença na tua carreira. E aproveitando o ensejo, você que é uma pessoa extremamente de exatas, extremamente técnica, não é? Ela olha pra mim, ela vê código, ela não vê o Thiago. Ela vê uma IA, brincadeira. O que você
vê, olhando daqui pra frente na tua carreira, pensando em habilidades comportamentais, né, soft skills, o que você vê que é de importante construir? Eu imagino que a maioria das coisas que você já identificou, você já tá dando um jeito de construir. Mas o que não pode faltar na tua visão para um profissional de excelência, do ponto de vista comportamental? Eu acho que a ponto-chave, assim, é a comunicação em si, né? Se a gente não se comunicar, por exemplo, a diferença de ser só um dev ou de conseguir crescer dentro de um lugar também está muito relacionada a isso. Porque se você não entende o todo, também você não consegue evoluir nesse sentido. Então, a comunicação, eu acho que é um fator muito importante em si. E também não deixar de estudar, de experimentar, de buscar. Então, essa parte de explorar, nem que não só tecnicamente, mas também buscando novos jeitos de organizar a rotina, de fazer gestão de tempo, também conseguir separar bem ali, ter o seu momento de lazer, acho bem importante. E também manter, né, essa autoconfiança, trabalhar bastante a franqueza e uma inteligência emocional de saber como falar com as pessoas, como lidar nas situações. Acho que tá tudo muito bem relacionado, né? Acho que mais pra frente, com certeza, eu quero muito crescer no sentido de deixar talvez um pouco esse lado só mais de desenvolvimento, né? Pra partir para uma parte mais de estruturação, planejamento. É algo que a gente já faz na área, né? A gente já participa, Sim. mas que é algo que eu acho bem legal. Trabalhar com essa parte mais... o core ali de pensar na solução, né? Não só dentro do código. Então, uma área de gestão, de time, assim, eu acho bem legal. Então, para isso, eu sei que eu tenho que evoluir os dois fatores muito juntos, né? Tanto as soft skills quanto hard skills. E criando realmente a profissional que eu quero me tornar no futuro. Acho que precisa dessas duas partes. Muito legal, muito legal. Toda vez que eu cito uma coisa dessa aqui no podcast, eu corro o risco de ser cancelado, né? Mas paciência faz parte, a gente se expõe pra isso mesmo, né? Quando a gente olha pra esse tema, né? Mulher no mundo de tecnologia, mulher empreendendo, mulher assumindo a área tal na empresa ou qualquer coisa parecida, automaticamente é meio que automático mesmo a gente ligar aquele ponto do movimento feminista. Não é, putz, as mulheres, etc e tal, mas eu sempre falo o seguinte, toda mulher de resultado que eu conheço, que gera de fato resultado pra sociedade, pra família, pro lugar que ela trabalha, cara, ela não fica ligada nesses temas feministas pra conquistar seu espaço. Ela vê as feministas indo por esse caminho, parece que ela faz o contrário. Não, eu vou conquistar o meu espaço através das minhas competências, através daquilo que eu aprendo, através daquilo que eu construo. Faz sentido isso pra você ou não? É como se fosse, tipo... eu acho que o feminismo em si é algo bem relativo. Sim. Realmente pro lado que as pessoas levam, né? Eu considero que não é normal ser contra o feminismo em si, porque é algo, tipo, o feminismo é uma luta. Sim. Por... digna, inclusive. Digna, muito digna, por conquistar um espaço, sim, né, realmente. Então, tipo... Mas eu acho que tem pautas que eu puxo mais ali no sentido de... Talvez não precise de... como que eu posso explicar? É um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Talvez não precisa de escândalo para conquistar o espaço. Há outras formas, né? Eu acho que há outras pautas importantes também, que às vezes não são levadas tão ao pé da letra, assim. O pessoal, às vezes, foca em coisas que, para mim, por exemplo, não muda nada na minha vida, então... Eu prefiro realmente ir buscando meu espaço, conquistando essa igualdade realmente, né, de tratamento principalmente, porque se sentir diminuído é muito ruim. Então, total. Meu Deus. Acho que a maior luta é essa, né? Então, cada um vê o movimento de um jeito, né? Sim. Eu acho que há muitas vertentes ali que talvez eu não concorde, mas eu acho que principalmente focar em crescer e
fazer Com o sua meu parte. crescimento, ajudar outras pessoas a crescerem É também. isso. Igual eu sempre falo, né? Dar o start é difícil, mas para as outras vai ser mais fácil. Então, É isso. ir se ajudando ali. Não. Por exemplo, a gente vê muita situação de mulheres mesmo diminuindo umas às outras em fatores que, pô, era pra você estar ajudando a pessoa a crescer, né? E não puxando ela para baixo. E ao mesmo tempo que às vezes acontece de outra forma, mas é muito, eu acho que, uma vertente de pensamento que o que é importante realmente para sua vida ali, né? O que agrega, né? Sim. Muito legal, Mi. Muito legal esse pensamento teu. Caminhando aqui pro finalzinho, de novo, né? Sempre peço para que você imagine uma garota lá com 16 anos de idade querendo tomar a decisão de ir para essa área ou não, 16, 17 anos, mas em especial, se você tivesse só 1 minuto de vida com a Mi de 2022 que ia entrar na área, foi em 2022, né? Pra entrar na Uniface, sim. Na Uniface. O resto foi um pouco antes, mas Beleza. acho que foi o start ali, foi... Vamos lá. Se você pudesse voltar 3 anos ou 4 anos atrás e você só tivesse 1 minuto com você mesma, o que você diria pra você mesma lá atrás? Acho que diria principalmente pra me parar de ter medo de tudo, me soltar, continuar com essa coisa de querer explorar. Ter ambição não é ruim, você tem que realmente buscar o que você quer. Então, muito nesse sentido de confia em você, vai dar certo, se arrisca. A área de tecnologia, com certeza, é o que a gente quer. Que legal. A gente gosta muito disso. E tem muita oportunidade, então vale a pena todo o esforço que você tá fazendo agora, vale a pena. Então, seria mais nesse sentido. Cara, isso é muito legal que você tá falando, sabe por quê? Imagina, você poderia ter se oprimido dentro de você mesma e falado, poxa, a maioria das pessoas que estão nessa área são homens. Eu vou me sentir sem espaço, não vou ter voz, não vou conseguir ser protagonista. Eu acho que eu tenho uma certa aptidão por essa área aqui de desenvolvimento, trabalhar com software, com inteligência artificial, mas por conta desses obstáculos, prefiro desistir e ir para outro caminho. E aí tu vai para outro caminho e de repente teria até uma profissão digna, sei lá, uma profissão de renome, né, advogada, médica e etc, mas não estaria feliz porque ali não é a sua missão. Quantos profissionais, hoje em dia, inclusive esses dias eu cheguei na sala de uma cardiologista com mais de 50 anos de idade para passar o meu pai. Cara, a mulher tratou a gente tão mal, mas tão mal. Detalhe, convênio particular, pagando do meu bolso. E tratou a gente tão mal que eu... Querida, vai procurar uma coisa melhor para você fazer, uma coisa que você goste de fazer, porque tá claro, tá nítido que você não deveria estar aqui. E o que eu trago isso que é legal da tua fala é que é a clareza, não é? Cara, é isso que eu quero. Você falou, eu diria pra gente, né? Vai pra TI porque é a minha área. É clareza, cara. É clareza e olhar pros desafios e não querer desistir. É contorná-los, aprender a se adaptar. Isso é muito legal. Parabéns. Não tenho dúvidas de que você ainda vai voar muito alto na tua carreira. Parabéns por isso, de verdade. Muito Obrigada. bom. Isso aí. Algum ponto a mais que você queira trazer sobre desbravar o caminho para outras mulheres chegarem? Quer mandar um recado para quem tá pensando aí em ir ou não? Eu acho que é muito nesse sentido de... É claro, né? Eu sou suspeita a falar da área porque eu gosto muito, então... Mas se arrisca no que você tem vontade e que você sabe que você gosta. Tem que ser protagonista da nossa vida, né? Buscar ali... Vai dar certo, às vezes não vai também. E eu vejo muita gente que muda de área depois de um tempo, isso também tá tudo bem. O importante é buscar o caminho que você quer, né? Não adianta nada chegar, formar, começar a trabalhar e ver que aquilo não é pra você e tal. Aí você também entra em outra área, busca de novo. Então, acho que é constante evolução e constante aprendizado também. Você tem que começar a entender o que você gosta, o que você quer. Então, muito nesse sentido, se conhecer e não ter medo de arriscar também. Boa! É isso aí. Essa foi Mirela Domiciano? Isso. Acertei. Mi, adorei gravar com você. Bate-papo muito construtivo, foi muito bacana. Gostou da experiência? Muito bom. obrigado pela oportunidade, né?
primeira vez, assim. Que legal. Já é uma evolução. É que verdade. Câmeras não eram muito meu forte. Câmeras falar. Falar. Olha quanta Então, evolução. Onde que a galera te encontra, caso você queira compartilhar LinkedIn ou outra rede social? Pode ser LinkedIn, é Mirella Domiciano mesmo, meu nome por lá. Boa. E é lá que eu atualizo bastante as coisas que eu tô fazendo mais sentido profissional, então acho. Boa, show de bola. Gente, obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo, muita coisa boa, assim como esse episódio aqui que você acabou de ouvir. E também, se fez sentido pra você, vai fazer sentido pra outras pessoas. Compartilha com aquela pessoa que você lembrou, quer bem, manda pra aquela sua amiga que tá, poxa, entro, não entro, vou, não vou, manda pra ela, porque esse episódio vai ser libertador pra ela também, tá bom? Valeu, beijo no seu coração e até o próximo episódio.